Olá, meu nome é Gabriel Amparo, professor de Física do canal Gigante da Física. A aula de hoje é sobre dilatação térmica volumétrica, ou seja, uma dilatação em 3D. Já que vocês clicaram nesse vídeo é porque vocês querem aprender e eu estou aqui para ensinar a você. Galera, ajuda no canal, curtindo, compartilhando e vamos nessa no canal Gigante da Física. A aula de hoje é sobre dilatação térmica volumétrica, ou seja, uma dilatação em 3 dimensões. Então, todo corpo existente tem 3 dimensões, a componente x, y e z. 3 dimensões. Então, quando um corpo é submetido a uma certa quantidade de calor, esse corpo vai aumentar. E aqui nós vamos ver que esse corpo vai aumentar em 3 dimensões, em x, y, z, 3D. Dilatação térmica volumétrica é quando a dilatação é predominante em 3 dimensões, 3 dimensões, aumentando o volume do corpo. Lembrando, o volume de um corpo é dado em metros cúbicos. Metros cúbicos, 3, então são 3 dimensões. Então vem com isso, nós sabemos, eu tenho uma placa, ou seja, eu peguei um cubo de metal, tem um volume inicial, tem uma temperatura inicial. Quando eu apliquei calor, esse corpo cresceu. Isso, ao crescer, eu vou ter um novo volume. Aqui eu tinha um volume inicial, vou ter um volume agora final e também uma temperatura que é diferente, porque esse corpo foi aquecido. Então, a dilatação vai ser dada pela, em vermelho, vai ser dada essa dilatação ΔV, vai ser dada pela diferença desses volumes. Então, vai ser a diferença do volume final menos volume inicial. Então, vai ser essa parcela aqui que vai ser dilatada. Agora é o seguinte, existe outra forma de saber essa dilatação. Caso, se eu não tenho o volume final e nem o volume inicial, como é que eu acho a dilatação? Percebe-se, quando um corpo se dilata, 3 fatores acabam sendo predominantes nisso. Então, a dilatação ocorre pelo seu volume, ok? O volume inicial, vou colocar aqui volume inicial. Também pela sua temperatura, temperatura muda, ou seja, essa variação de temperatura, e também vai variar de acordo ao material que for utilizado, que vai ser chamado, esse materialzinho aqui, coeficiente de dilatação. Como em 3 dimensões, coeficiente de dilatação volumétrica. Então, coeficiente de dilatação. Cada um desses parâmetros que foi dado aqui, existe unidade de medida. Volume é dada em metros cúbicos. Temperatura em graus Celsius. E coeficiente de dilatação é o inverso da temperatura. Então vai ser graus Celsius elevado a menos 1. Mas vamos ver isso mais à frente. Então, como a variação de temperatura é proporcional a esses 3 parâmetros, volume inicial, variação de temperatura e coeficiente de dilatação, então eu posso dizer que a variação, desse volume, a variação desse volume vai ser dado pelo volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura, tesão, temperatura. Então lembrando que variação de temperatura é dado por temperatura final menos temperatura inicial. Massa, quando eu descubro essa variação de temperatura, ou a variação de volume, eu posso saber qual é o volume final após esse cubo ser aquecido. Então o volume final vai ser o volume inicial mais essa variação, ou seja, essa dilatação volumétrica. Então, o volume final podemos aplicar da seguinte forma: V igual volume inicial mais essa dilatação que é dada por VO vezes essa letrinha aqui, parecendo um peixe de cabeça para baixo, olhando para baixo, chamada de gama. Gama, uma letra grega chamada de gama. Vou ter que colocar aqui gama. Vezes variação de temperatura.
Essa fórmula também é vista de um outro parâmetro, que seria o seguinte aqui, ó, eu isolando o volume inicial. Ó, não troca com velocidade não, velocidade, um Vzinho, volume, Vzão. Isso. Então, ó, volume final é igual. Quando eu isolo esse volume inicial, vai ficar o seguinte, ó, volume inicial vezes 1 mais gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes variação de temperatura. Perfeito! Então, galera, ó, essas aqui são as fórmulas para nós resolvermos questões quando tiver relacionado com a dilatação térmica volumétrica. Lembrou, ó, dilatação térmica volumétrica são em 3 dimensões. Então, ó, a variação de volume, ou seja, essa dilatação é dada pela diferença dos volumes finais menos iniciais, que é caracterizado com os 3 parâmetros, volume, temperatura e coeficiente de dilatação. Cada material tem um coeficiente de dilatação próprio. E aí eu posso achar o volume final, que é o quê? Volume inicial mais essa dilatação que ocorreu. Vamos ver agora um pouco mais sobre esse coeficiente de dilatação, nesse caso volumétrica. Nós vimos que a unidade é graus Celsius a menos 1. Como nós vimos um pouco como achar esse grau Celsius a menos 1 no primeiro vídeo de dilatação linear. Então, essa aqui é a unidade padrão, mas podemos também relacionar os coeficientes de dilatação térmica volumétrica. Esses 3 tipos até então que nós vimos, linear, superficial e volumétrica. A relação, ó, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. O coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear. Eu posso também fazer a relação da coeficiente volumétrico com o superficial. Então, coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 sobre 2 vezes coeficiente de dilatação superficial. Vou nomenclaturar isso aqui para ficar melhor. Alfa é o coeficiente linear, beta superficial e o gama é volumétrica. Então, sabendo essas análises aqui, ficou mais fácil. Então, ó, vamos aplicar aqui e ver como é que funciona rapidinho. Ó, vamos dizer que eu dei o coeficiente de dilatação linear e era para ser volumétrica. Então, de linear para volumétrica, multiplico por 3. Se eu tenho superficial e quero transformar em volumétrica, aplico a fórmula 3 sobre 2 vezes essa dilatação superficial. Galera, não é fácil, a teoria é perfeita, show de bola. O que é que nós vamos fazer agora? Exercício. Vamos às aplicações agora de como é que isso funciona, ou seja, a questão quantitativa. Que é o seguinte, eu vou ler com vocês a questão, depois vocês pausam, tentam fazer, depois dá play e a gente corrige junto, ok? Vamos nessa de exercício. Um tanque de cobre tem capacidade para 20.000 litros a 20 graus Celsius. Qual o acréscimo de volume quando sua temperatura se eleva para 35 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Pausaram o vídeo, tentaram fazer? Então vamos nessa aqui, ó. Tem um tanque de 20.000 litros, olha, 20.000 litros. Esse tanque tem a temperatura inicial a 20 graus Celsius. Ele quer saber qual a variação desse volume quando a temperatura aumentou para 35 graus Celsius e deu o coeficiente de dilatação linear de 1,4 vezes 10 a menos 5. Só que é o seguinte, ele quer saber a variação quanto esse tanque cresceu, então, que é a dilatação. Desculpa, a dilatação. Então, ó, dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura. Então vamos nessa, ó. Variação de volume é igual a volume inicial, 20.000, vezes coeficiente de dilatação volumétrico. Mas só que ele deu o quê? O linear. Então, nós vimos, ó, que dilatação volumétrico é 3 vezes o linear. Que vai fazer o quê? Ó? 3 vezes
1,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Dá quanto? 3 vezes 0,4 dá 4,2. Então, 4,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Massa. Então, vamos substituir aqui, nesse caso, vai ficar 4,2 vezes 10 a menos 5, vezes variação em temperatura. Variação em temperatura é final menos inicial, massa. Então, ó, vai ser 35 menos 20, menos 1, vai dar quanto aqui? 15, né? 15 vezes 4,2 vezes 10 a menos 5, vezes 20.000, que é igual à variação que ele quer saber. O que é que fazemos agora? Multiplica, né? Exemplo, 4,2 vezes 15 dá 63. 63 vezes 10 a menos 5 vezes 20.000. Agora ficou super fácil. O que é que eu faço? Multiplico 20.000 vezes 63. A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu peguei o 4,2 vezes 15 e repeti o 10 a menos 5. 20.000 vezes 63, que dá quanto? Isso aí, ó. Então, ΔV é igual a 1.260.000 litros vezes 10 a menos 5. Acaba aí? Não. Vamos ajustar isso aqui em notação científica. Lembrando, quem não lembra de notação científica, vai estar aqui no vídeo, clica lá, volta, que aí vai ficar o quê? Mais inteirado. Mas quem já sabe, continua aí, ó. Então, como 10 a menos 5, eu vou voltar quantas casas? 5 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, ó, ΔV, essa variação do volume, vai ser de 12,6 litros. Massa! Galera, se ligou? Tira print, tira foto, copia. Vamos para a próxima questão? Ao aquecer em 100 graus Celsius um bloco de metal, o seu volume apresenta um acréscimo de 0,6%. Determine o coeficiente de dilatação linear do material. Massa! Conseguiram fazer? Vamos corrigir aqui juntos, ó. Então, ó, eu tenho um bloco, esse bloco, quando foi aquecido em 100 graus Celsius, essa variaçãozinha em 100 graus Celsius, acabou aumentando esse bloco em 0,6%. É como se ocorresse, ó, crescesse mais um pouquinho, ó. Então, esse tamanho aqui, 0,6% do tamanho inicial. O volume inicial é o que? O VO. Mas só que não para pela aí. A pergunta ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear. Só que como é volumétrica, ela acaba sendo 3 vezes a variação que? Linear. Ó, a relação dos coeficientes. Então ele quer saber qual é essa coeficiente de dilatação linear, ou seja, esse Azinho aqui, ó. Então, primeira coisa, eu tenho uma variação. Vamos lembrar da fórmula ΔV, variação volumétrica, dilatação volumétrica igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. Ó que massa, gente, presta muita atenção. Primeira coisa, em física você tem que separar o que? Valores. Parece ser complicado, mas não é. A pergunta em tudo ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear. Isso que ele quer saber. Eu tenho a variação que ele diz que é 0,6, vou colocar aqui até outra fonte, 0,6% de VO igual, que é VO, não sei ainda, qual é o volume inicial, não sei, igual VO vezes coeficiente de dilatação volumétrica, só que ele quer o que? Linear. Eu sei que é 3 vezes o linear, então 3 vezes alfa vezes ΔT, que é quanto? 100. E aí ficou fácil, ó. Eu tenho um VO de um lado, VO do outro, Shepo. Agora ficou com o primeiro grau, mas olha os detalhes. 0,6% é igual a 0,6 sobre 100. Ó, 0,6 sobre 100. Vou fazer aqui igual a 3. 3 vezes 100 é igual a 300
vezes alfa. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Fazer aquela regrinha de 3, cruzei, então vai ficar ó, 0,6 igual 100 vezes 300 vezes alfa. Fazendo devagar para todo mundo se ligar. Ó. Então, 0,6 é igual 100 vezes 300, 30.000 vezes alfa. Massa! Agora, como eu quero saber o valor de alfa, passo para cá dividindo. Mas, professor, eu não posso passar para o outro lado alfa? Ó, gente, passo dividindo. Vai ficar 0,6 sobre 30.000 igual a alfa. Agora, fica a critério agora. Se transforma em notação científica, depois faz. Eu costumo fazer o seguinte, ó. Transforma isso aqui em notação científica, fica melhor para mim. Então, vamos para cá, dar o passozinho aqui, ó. Então vai ficar 0,6 é igual a 6 vezes 10 a menos 1 sobre 30.000 é 3 vezes 10 a quarta igual a alfa. Professor, tem algum problema do alfa ficar desse lado? Não, gente, não. Ó, e muitos acabam errando por causa disso, não tem nada não. Ok? Agora vamos fazer, ó, 6 dividido por 3, 2 vezes. E agora, como é que eu faço isso aqui? Pela regra de propriedade lá de potência, ó, divisão de mesma base, conserva a primeira e ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica ó, 10 menos 1 menos o de baixo que é 4, igual a alfa. Então vai ficar 2 vezes 10 menos 1 com menos 4 é 3, menos 3 não, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 5 igual a alfa. Então, esse é o valor do coeficiente de dilatação que linear. Se eu quiser saber o superficial, é só multiplicar por 2. Se eu quiser saber o volumétrica, era só multiplicar o quê? Por 3. Galera, dilatação térmica volumétrica não é difícil. Galera, tira print, tira foto, copia. E é isso aí. Galera, o próximo vídeo nós vamos ver sobre dilatação dos líquidos. Ó, clica no próximo vídeo e já vai no embalo e vamos nessa com o gigante da física.